A comunhão sacrílega é um ato perigoso que consiste em receber a Eucaristia sem estar em estado de graça. Isso significa que uma pessoa que comunga está em pecado mortal e não se arrependeu de seus pecados, nem confessou-os a um sacerdote. Esse tipo de atitude pode trazer consequências espirituais e físicas graves. A comunhão sacrílega é um desrespeito à santidade da Eucaristia, pois quem comete esse ato está tratando a hóstia consagrada de maneira indigna. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, e somente aqueles que se preparam podem recebê-la. Aqueles que recebem de forma imprópria estão pecando contra o próprio Cristo presente na hóstia. Além disso, um padre que sabe que um fiel está em pecado mortal e permite que ele receba a comunhão está agindo de forma irresponsável e pecaminosa. O padre tem a responsabilidade de guiar e proteger sua comunidade de fiéis, e permitir que alguém receba a comunhão em pecado mortal é falhar nessa responsabilidade. O silêncio do sacerdote diante de uma comunhão sacrílega é ainda mais grave, pois ele pode estar colaborando com o pecado do fiel. O padre deve orientar e ensinar seus fiéis sobre a importância da confissão e do arrependimento antes de receber a Eucaristia. Se ele não fizer isso, está colocando em risco a vida espiritual daqueles que confiam nele. Por fim, é importante lembrar que a comunhão sacrílega pode fazer consequências físicas e espirituais para aqueles que a praticam. A Eucaristia é um sacramento que nos dá a vida divina, mas também pode nos levar à morte se a recebermos de forma imprópria. A comunhão sacrílega pode nos afastar da graça de Deus e colocar em risco nossa salvação eterna. Portanto, é fundamental que os fiéis se preparem para receber a Eucaristia e que os sacerdotes orientem e ensinem seus fiéis sobre a importância da confissão e do arrependimento. É preciso respeitar a santidade da Eucaristia e agir com responsabilidade diante desse sacramento sagrado. O cânon da Igreja Católica que se refere à comunhão sacrílega é o cânon 915, do Código do Direito Canônico. Esse cânon afirma que aqueles que, obstinadamente, perseverem em pecado grave e manifesto, não devem ser admitidos na comunhão eucarística. Essa proteção se aplica a todas as pessoas, incluindo membros do clero e autoridades eclesiásticas. O termo pecado grave manifesto refere-se a um pecado conhecido publicamente ou evidente, como o adultério, a cumplicidade em um aborto, não fazer parte de outras religiões e seitas e outras violações graves da moral cristã católica. Esses pecados precisam ser confessados e perdoados antes que alguém possa receber a Eucaristia. O cânon 915 também estabelece a responsabilidade do padre em proteger a santidade da Eucaristia e assegurar que apenas aqueles que estão em estado de graça possam recebê-la. Isso significa que um padre não deve dar a comunhão com alguém que está em pecado grave e manifesto, mesmo que esta pessoa insista em recebê-la. Além desses cânones, a comunhão sacrílega é também mencionado no Catecismo da Igreja Católica, que afirma que a Eucaristia não deve ser recebida por aqueles que estão em pecado grave sem que antes tenham se confessado e recebido o perdão de Deus. O Catecismo também enfatiza a importância de uma preparação adequada para receber a Eucaristia, incluindo uma boa confissão e uma consciência limpa. A proteção da comunhão sacrílega é uma medida importante para proteger a santidade da Eucaristia e garantir que somente aqueles que estão em estado de graça possam recebê-la. A Eucaristia é o sacramento mais sagrado da Igreja Católica e seu valor e significado devem ser homenageados por todos os fiéis. No entanto,
é importante lembrar que a observação da comunhão sacrílica não é uma forma de exclusão ou punição. Pelo contrário, a proteção é uma medida para proteger a santidade da Eucaristia e ajudar os fiéis a se prepararem para receber o sacramento. O perdão e a reconciliação são fundamentais para a vida espiritual dos fiéis, e a confissão é um meio pelo qual os fiéis podem se arrepender de seus pecados e receber o perdão de Deus. A confissão é um sacramento que permite que os fiéis sejam perdoados e restaurados à graça de Deus, permitindo-lhe estar recebendo a Eucaristia em estado de graça. Portanto, a tolerância da comunhão sacrílica não é uma forma de negar o acesso à Eucaristia, mas sim uma forma de garantir que os fiéis estejam em um estado de graça adequado para receber o sacramento. No entanto, a questão da comunhão sacrílica não se limita apenas aos fiéis que recebem a Eucaristia em estado de pecado grave e manifesto. Também existe o perigo daqueles que recebem a Eucaristia sem a necessária preparação ou compreensão do sacramento. Por exemplo, aqueles que recebem a Eucaristia sem acreditar na presença real de Cristo na hóstia consagrada ou sem entender a importância da Eucaristia em sua vida espiritual, também pode estar recebendo a Eucaristia de forma sacrílega. Além disso, existe o perigo de alguns fiéis possam se tornar completamente em sua preparação para receber a Eucaristia, pensando que o sacramento é simplesmente uma formalidade ou um costume a se seguir. Isso pode levar a uma atitude desrespeitosa em relação à Eucaristia e a sua importância na vida espiritual dos fiéis. Portanto, é importante que os fiéis compreendam a importância da Eucaristia e se preparem para recebê-la, tanto em termos de arrependimento e confissão, quanto em termos de compreensão e respeito pelo sacramento. Outro aspecto importante a ser considerado é o papel do padre na prevenção da comunhão sacrílega. O padre tem a responsabilidade de garantir que apenas aqueles que estão em estado de graça recebam a Eucaristia, conforme estabelecido no Cânon 915. Isso significa que o padre deve estar consciente das condições espirituais dos fiéis que se aproximam da comunhão eucarística e, se necessário, deve aconselhar os fiéis a se confessar antes de receber a Eucaristia. No entanto, o padre também pode enfrentar desafios em relação à prevenção da comunhão sacrílega. Por exemplo, pode ser difícil para o padre determinar se um fiel está em estado de pecado grave e manifesto, especialmente se o pecado não é público ou evidente. Também pode haver pressão social ou pessoal sobre o padre para permitir que os fiéis recebam a Eucaristia, independentemente de sua condição espiritual. Em casos extremos, pode haver situações em que um sacerdote tem conhecimento de um pecado grave e manifesto e ainda assim dá comunhão ao fiel em questão. Isso leva à questão do silêncio do padre em relação à comunhão sacrílega. Quando um sacerdote tem conhecimento de que um fiel está em um estado de pecado grave e manifesto e ainda assim dá comunhão a esse fiel, ele pode estar agindo em desobediência ao Cânon 915 e vivendo em risco à santidade da Eucaristia. Além disso, o silêncio do padre em relação à comunhão sacrílega pode ter uma consequência espiritual ainda mais ampla para a Igreja como um todo. Se o fiel perceber que os sacerdotes estão permitindo a comunhão sacrílega, isso pode minar a confiança dos fiéis na autoridade da Igreja e na santidade da Eucaristia. Portanto, é importante que os sacerdotes sejam firmes em sua aplicação no Cânon 915 e estejam dispostos a aconselhar os fiéis e a se confessarem antes de receber a Eucaristia, se necessário. Porém, é importante ressaltar que o papel do sacerdote não é apenas aplicar a lei canônica, mas também de ser um pastor para seus fiéis. Isso significa que o padre deve estar disposto a ouvir as confissões dos fiéis e aconselhá-los em questões espirituais,
mesmo quando as questões são delicadas ou difíceis de abordar. O sacerdote deve estar disposto a ajudar os fiéis a se arrependerem de seus pecados e se conciliar com Deus, para que possam receber a Eucaristia de forma digna e santificada. Em última análise, a questão da comunhão sacrílica é uma questão de santidade e reverência pela Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento mais sagrado da Igreja Católica e receber a Eucaristia em um estado de graça é essencial para a nossa vida espiritual. Portanto, é importante que os fiéis se preparem para receber a Eucaristia, confessando seus pecados quando necessário e mantendo uma atitude de reverência e respeito pelo sacramento. Da mesma forma, é importante que os sacerdotes desempenhem um papel na prevenção da comunhão sacrílica, aplicando o Cânon 915 e aconselhando os fiéis em questões espirituais. Em particular, o Cânon 915 diz o seguinte: aqueles que obstinadamente perseverem em pecado grave não devem ser admitidos à Sagrada Comunhão. Então podemos concluir que a Sagrada Comunhão é um dos maiores tesouros da Igreja Católica e deve ser tratada com o devido respeito e cuidado. O Cânon 915 é uma disposição importante que protege a santidade da Eucaristia e garante que os fiéis recebam o sacramento de forma adequada e santificada. É importante que os sacerdotes entendam sua responsabilidade em aplicar o Cânon 915 com discernimento e firmeza, para proteger a conquista da Eucaristia e a consciência dos fiéis. Como fiéis, devemos nos esforçar para receber a Eucaristia de forma digna e participar da confissão regularmente para estar em plena comunhão com a Igreja. Com isso, podemos experimentar a graça e a paz que a Eucaristia nos oferece e crescer em nossa jornada espiritual. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.